Chegou o grande momento em que um canal de arte vai fazer o vídeo mais previsível de todos. Será que dá para pintar no MS Paint, o clássico programa de desenho da Microsoft, do Windows? Esse aqui é o meu vídeo de primeiras impressões, seja lá o que isso significa, do MS Paint. Eu vou fazer uma pintura aqui para vocês e vou dizer o que eu acho desse programa. Obviamente eu não tenho expectativa nenhuma, ele é um programa extremamente simples. Se você estiver procurando um programa super legal de pintura digital e que é gratuito ainda, vai usar o Krita ou qualquer outro programa que eu já testei aqui no canal, fica a seu critério. Obviamente esse aqui é um vídeo só pra gente ver o que dá para fazer ali dentro do MS Paint. Pessoal, o MS Paint ele já mudou muitas vezes, né? Inúmeras vezes. Eu lembro que quando eu comecei a mexer com o computador, ele era uma coisa bem diferente do que é hoje em dia. Ele já passou por fases onde ele misturava 3D, se eu não me engano, ou era um programa separado, eu não lembro. E hoje em dia ele é meio tomado por inteligência artificial, pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi falar, mas eles incluíram algumas funções que são no mínimo interessantes. Eu não usei muito, pra ser bem sincero, tá? Eu tô aqui com ele aberto só, eu não testei muito o programa, eu vi mais ou menos se ele tinha pressão na caneta e tal, mas a gente já vai conversar sobre isso. Agora a gente tem um sliderzinho de tamanho do pincel aqui na esquerda e um sliderzinho de opacidade também aqui na esquerda. E, pasmem, temos layers no MS Paint. Eu não sabia disso. Agora temos layers que a gente pode criar várias aqui, habilitar e desabilitar. E aí a gente pode usar isso para facilitar a nossa vida durante a nossa pintura, né? Mas ainda é isso. Eles enfiaram aqui o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, né? Eu não vou usar isso aqui. A seleção de cor é bem simples ainda, mas eu acho que dá para fazer algumas coisas interessantes. E temos aqui alguns pincéis diferentes, né? A gente tem a seleção aqui do Pencil, que é o P, e temos agora alguns brushes. E você pensa que esses brushes são o quê? Agora eles têm controle de opacidade, controle de tamanho, usando uma caneta aqui, como essa da XP Pen que eu estou usando, a Deco Pro geração 2. Mais ou menos, mais ou menos. Pelo que eu pesquisei, galera, a gente tem dois pincéis com um pouco de controle de pressão, mas eu testei aqui e não é tão bom assim, para ser sincero. É o Oil Brush, talvez o Crayon tenha alguma coisa, né, que seria tipo um giz de cera, e o Watercolor Brush dizem que tem controle de pressão, né, reconhecimento de pressão. Só que eu já testei aqui e, sinceramente, não muda muito, Ele não tem, parece que é só on e off, ligado e desligado. Então a gente vai ter que pintar com alguns pincéis que são interessantes até, ele tem uma variação aqui de textura, na medida do possível, né? Ele tem uma limitação que ele não me deixa fazer pinceladas muito longas nesse de óleo, mas vou ter que fazer a pintura sem muito controle de opacidade, ou pelo menos fazendo o controle de opacidade manualmente. E fica com esses artefatos aqui que são bem estranhos, mas que a gente pode tentar usar ao nosso favor, né? Não sei, vai saber. Vamos ver o que essa pintura nos reserva hoje. Então, mesmo esses pincéis aqui, eu consigo usar com a tablet, mas o controle de opacidade é mínimo, tá? Mínimo. Brush padrão é o brush redondo, eu não consigo sentir nenhuma diferença usando a mesa digitalizadora. Esse aqui ele engana um pouco, porque ele parece que tem controle, mas na verdade ele não tem. Se eu desenhar com o mouse, vou desenhar com o mouse agora. Ele meio que faz a mesma coisa, ele dá uma enganadinha, Tá vendo? Fica só um pouco pior, né, a fluidez ali do traço. E o de aquarela é esse aqui. Também ele não me deixa fazer uma pincelada muito longa. Ele tem um reconhecimento, eu vou fazer fino, vou manter o traço fino só. Vou fazer fino, vou apertar agora a caneta e vou soltar. Tá vendo como é muito pequena a diferença? É muito sutil, é quase inexistente. Mas tudo bem, hoje vai ser meio um desafio, eu tô aqui de cabeça aberta para não precisar me preocupar muito, não criar expectativas. Vamos tentar se divertir com essa pintura. Para a pintura de hoje, eu vou usar uma referência de um site chamado Unsplash, não sei se vocês conhecem, mas é esse site aqui
que você pode usar algumas imagens, não todas, mas algumas imagens sem direito autoral. Então você pode usar até comercialmente algumas dessas imagens. Eu já usei o Unsplash aqui algumas vezes para fazer pinturas. Eu gosto bastante, tem bastante imagens diferentes, né? E você pode fazer o seu filtro aí, fazer a sua pesquisa. E só para mostrar, né, ele tem aqui Free to Use Under the Unsplash License, né? O uso livre, né, seguindo a licença do Unsplash. Então eu posso baixar as imagens, posso usar ela de forma comercial e eu não preciso da permissão obrigatoriamente, mas de qualquer forma, essa é uma foto feita pelo Jesus Boscan. Eu encontrei aqui, eu achei ela bem interessante. Eu não vou copiar essa foto, tá? Pra deixar bem claro, não vou copiar a foto. Eu vou usar ela como referência, como inspiração, talvez a pose ali, as cores, pra gente tentar fazer alguma coisa que vai ficar parecida, mas não vai ficar exatamente igual, tá? Especialmente porque eu estou no MS Paint. Tem as minhas limitações do próprio software. Mas vamos lá, vamos pintar. Eu vou tentar usar esse pincel de aquarela, não sei qual é a textura exata que ele gera. Vamos usar ele bem grande. Vamos tentar preencher essa área aqui. Ele tem uma textura até que legal de papel, né? Mas a sobreposição dele é bem esquisita mesmo. Cria esses artefatos que eu não gosto tanto. Mas podemos usar ao nosso favor esses artefatos, né? Eu adoraria que a seleção de cor ficasse flutuante. Eu acho que não existe isso aqui no Paint, né? Nas configurações a gente não encontra quase nada. Aqui ele basicamente fala de colocar uma marca d'água para avisar que é uma imagem gerada por inteligência artificial, né? Isso aqui já vem por padrão como never, devia ser o padrão como always, né? E ele fala o tema aqui do aplicativo, se eu vou usar dark ou light, ele já tá no dark, se eu não me engano. Tá no dark. Enfim, eu não tenho muitas opções e também nessa parte aqui de view eu também não tenho quase nada, assim. Eu tenho a parte de zoom, réguas, que é o Ctrl R, que eu acho que eu não consigo puxar essas réguas. Eu tenho grids, que eu posso usar, grids, mas isso vai atrapalhar na pintura e meio que é isso. Aqui eu posso ver uma miniatura da pintura também, tipo um navigator, né? Ela vai ficar pra sempre aqui, mas eu não consigo controlar o tamanho dela. Mesmo se eu clicar e arrastar, ela vai ficar sempre desse mesmo tamanho. Nossa, deu uma bugada. Ele tá com o tamanho do pincel e ele tá em cima, tá sobrepondo. Será que fica sempre esse pincel redondo em cima de tudo? Que estranho. Mas tudo bem. Infelizmente eu vou ter que clicar todas as vezes e trocar as minhas cores todas as vezes, a não ser que eu use as cores, o histórico de cor, né? Que a gente tem o histórico de cor aqui nessa parte inferior. Talvez eu use isso. Ele é um software tão antigo. Ele tem o próprio Windows Ink, mas aparentemente eles ignoram um pouco esse Windows Ink, né? Que é feito pela própria Microsoft. Será que em tablets a gente tem mais controle de pressão? Fica aí o questionamento, não sei. Então eu vou tentar fazer aqui um desenho soltinho, mesmo com uma linha sem controle de opacidade. Vamos ver o que dá. Não me julguem, por favor. Eu lembro que sempre viraliza aquelas imagens feitas no Paint, né? De tipo, nossa, essa pessoa replicou a Mona Lisa. E tem muito aquela ideia ainda de que o MS Paint ele serve basicamente para você fazer pixel art, né? Mas hoje em dia mudou muito, as coisas não é mais tanto assim, né? Então fazer uma imagem no MS Paint já não é mais tão doloroso quanto era antigamente, com certeza absoluta, né? Eu posso desabilitar a layer. Se eu desabilitar, ela fala que eu não posso desenhar nessa layer. Beleza. Borracha, vamos ver. Se eu apertar o E, ele vai para borracha, mas eu já vi que se eu apertar B, ele não vai para o brush. O B, ele vai para o baldinho, que seria o fill. Faz todo o sentido do mundo, né? B ir para o fill. Não tem atalho para o pincel? Será que é isso mesmo? Talvez. Será que eu consigo selecionar a opacidade da layer? Botão direito, eu tenho esconder a layer, duplicar a layer, merge down, move up, move down. Não tem como. Caraca, a gente pensa que essas funções são tão básicas, né? Mas não existe. Pelo menos tem Ctrl Z. Vamos pensar positivo, pessoal? Vamos não ficar reclamando? Tem aqui o programa gratuito, né? Pra usar. E aí a gente fica reclamando, né? Tem Ctrl Z, pô. Vamos também, né? Que é tudo de graça. Vamos. A gente tá mal acostumado, pessoal. Tá mal acostumado. Você viu aí, ó? Eu usei o pincel grandão, enorme. Não travou nenhuma vez, ó. O Clip Studio Paint tem muito que aprender com o MS Paint, tá? Sketchzinho feito. Eu acho que eu vou partir direto pra mancha, viu? E se eu quiser ampliar, por exemplo, isso aqui, eu consigo transformar? Remover background. Deve ser coisa de IA, né? Seleção. Select all. Tá. Dá pra rescalar aqui. Como todos já sabiam, né? Porque isso aqui eu acho que existe desde sempre.
E o meu próprio desenho, e se eu selecionar uma Lasso Tool? O atalho de Lasso Tool é esse, é o atalho, curiosamente, é o atalho que eu sempre uso nos outros programas também. Se eu tentar abaixar um pouco... Ah, dá, nossa, dá até pra rotacionar, meu. Já falei, vamos parar de reclamar. Ui, mas eu perdi a seleção. Olha, pra refazer, o Ctrl Z é Ctrl Y, também parecido com os outros programas. Aqui. Vocês vão ver muito o baldinho, né, o bucket, aparecendo porque eu fico apertando o B sem querer. Eu não consigo só clicar na layer e arrastar pra baixo? Consigo, mas com a mesa digitalizadora não dá. Tudo bem, tem que ser com o mouse. Eu vou abaixar a opacidade e vou começar a preencher as cores, pelo menos umas flats. Não que eu vá conseguir usar as flats pra alguma coisa, mas só pra gente começar a blocar a sombra, vai. Eu não tenho nenhum tipo de controle de opacidade na borracha. Nossa, agora me ferrei. É como se eu não tivesse borracha, então, porque a borracha, ela é aparentemente muito exagerada, né? Vai ser sempre meio 100%. Então, eu vou ter que pintar. Eu não tenho seleção de cor. Eu não tenho Alt. Ah, não, eu tenho aqui sim, Qual que é o atalho do Color Picker? I. Nossa, que saco. O mouse fica em cima e ele buga. Ah, pronto, ó. Tá de boa. Tranquilo. Ó, gente, quem quer, faz. Quem não quer, fica reclamando, é ou não é? Aqui até que tem uma coisa, assim, na simplicidade do programa, sabe? Sabe aquela dificuldade que te projeta pra frente? Não sabe, não? Eu também não. Eu acho que eu tenho que ser mais corajoso só e decidir as pinceladas e não ficar lidando com essas variaçõezinhas aqui, ó. Vamos ser corajoso? Tem um certo charme nesse pincel limitado aqui, ó. Não tem, não. Não, né? Eu tô tentando me convencer aqui. Manter a positividade. Esse é o segredo, galera. O segredo é positividade, entendeu? Eu adoraria um atalho pro pincel. Eu tenho que clicar no brush, credo. Vou pesquisar isso, não é possível que não exista. MS Paint. Shortcut for brushes. Alt B. Vamos pro I. Alt B. Ah, galera, é Alt B. Toma. Que legal, Alt B. Poxa, pouca tecla, hein, pra uma função tão desnecessária quanto o pincel, né? Afinal de contas, o programa, ele se chama como mesmo? É MS o quê? Ah, é Paint, né? Tá. MS Paint. E aí, o programa, a função que eles estão implementando, ao invés de melhorar a pintura, eles fazem o quê? Ah, eles colocam mais inteligência artificial, que no caso não é pintura. Ah, tá. Eles podiam trocar o nome do programa também, né? Isso aqui foi só um rant aleatório, tá? Pode ir. Vamos seguir aqui, ó. Me ignora. Não... Eu vou colocar embaixo da linha por enquanto, porque eu acho que eu tô sentindo um pouco de dificuldade cobrindo a linha. Aqui eu já fico mais corajoso, ó. Tenho a linha por baixo, fi. Ah, ninguém me segura mais. Agora acabou. Ah, agora acabou. Perfeito. Eu não preciso de mais nada. E Alt B. Por que eu só não uso o programa mais fácil e, né, a gente faz uns videozinhos de pintura simples? Por que toda hora é sempre um programa, um pior que o outro? É sempre uma coisa frustrante. Pintura tem que ser divertido. Quem que tá inventando esses vídeos? Quem que tá dando a ideia desse... Sou eu mesmo, no caso. É tudo pelo entretenimento, pessoal. É tudo pelo entretenimento. Eu tô falando aqui já há 20 minutos, o editor deve estar me amando. Desculpa, editor. Vamos seguir só, vai. Vamos lá. Borracha. Boa borracha, hein? Já tá ficando meio falso, né? Temos uma base. Vamos já incluir na layer de cima de tudo essa ring light branca. Ou na verdade um laranja bem clarinho. Que daí a gente consegue já ter uma noção melhor da forma. Porque a dificuldade dessa referência é que ela é uma referência que a personagem tá em sombra, né? Então acaba ficando um pouco difícil marcar as formas do rostinho dela. Eu vou tentar usar esse pincel de aquarela, sei lá. Ele me parece um pouquinho mais de opacidade do que o pincel a óleo. Aqui eu vou precisar de um traço mais fino. Eu adoraria poder controlar essa parada com a minha caneta. Fazer uma transição desse brilho forte pra pele dela. Eu vou pintar com o pincel redondo agora. Sei lá. Legal. Aí, ó. Ah... Cara, não tem nada melhor do que um pincel redondo, é ou não é? Olha, eu selecionei e ele voltou pro brush. No pincel de óleo ele faz isso também? Selecionei. Oxi, eu tô maluco. Ele tava voltando pra... Eu não sabia, eu não tinha reparado que ele tava voltando pra ferramenta certa. Agora que eu reparei, se eu aperto I, ele volta pra ferramenta de pincel.
Nossa, meu. Perfeito. Agora sim. Vamos começar de novo. Essa aqui foi só a minha base. Agora eu quero ir por cima de tudo, dando uma arrumada, uma filtrada aqui nas cores também, pintando por cima dessa base. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu não acho que vai dar pra fazer um acabamento muito fino, porque o programa só não permite muito disso mesmo, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou até aproximar um pouquinho, vou dar um leve zoom, Ctrl bolinha do mouse, tá? Pra dar zoom. Eu esqueci de ver o tamanho do meu arquivo, eu tô trabalhando no arquivo 1300 por 1800. Não é um arquivo muito grande, mas acho que... tá bom, né? É só uma pintura mesmo. No Paint, né? A gente pode exigir muitas coisas, não. Esse seria o momento que eu abaixaria aqui a opacidade da linha para poder trabalhar melhor por cima, né? Mas como a gente não tem essa opção, apenas seguimos. Depois que a gente passa pela fase feia da pintura, as coisas se alinham. Tem que confiar no processo, não tem jeito. Tem que confiar no processo. Confia no processo que dá para você fazer uma pintura independente do programa, sabe? É só seguir os passos certinho, processo que a gente conversa bastante nas lives, né, e na área de membros. Confiou no processo? Segue com calma que uma hora dá. Independente do quão ruim é o programa que você está usando. Não que esse seja ruim, eu ainda não fiz a minha avaliação, hein? Faremos a minha avaliação em breve, Mas ó, passou a fase feia, já dá pra respirar um pouquinho melhor, as coisas vão aparecendo, vão surgindo. Já tô começando até a gostar um pouco. Não muito, mas quem sabe, em algum momento. Vamos testar outros pincéis aqui. O aerógrafo pode ser interessante pro cabelo, né? Dá pra fazer um pouco do efeito de transparência dos fios aqui. Fica até que legal. Será que eu consigo usar esse efeito aqui também pra fazer umas transições? Olha, até que dá. Olha aí, fala dele. Mas ó, pra trazer uma corzinha, usar esse aerógrafo com um pouco menos de opacidade, ó. Até vai. Vamos dar um pouco mais de zoom. Nossa, agora eu acho que eu já exagerei. E se eu tentar rescalar essa imagem? Vamos tentar, sei lá, 2500, vamos ver o que faz, o que acontece. Não, vamos 3000, vai, 3000. Vamos tentar rescalar pra 3000. Foi. Não parece que mudou muito não, né? Mas agora eu tenho um pouquinho mais de resolução pra trabalhar. Dá pra usar umas achuras pra trazer variação de cor também nas transições. Estranhamente, esse pincel de giz de cera, né, de crayon, estranhamente ele é gostoso de usar. Será que eu vou me arrepender de falar isso? Eu tô gostando de usar ele. Especialmente depois que a base já tá feita. Dá esse zoomzinho aqui e ficar só rabiscando e criando sobreposição de cor. Tá bem legal, assim. Não? Não sei. Eu tô gostando. Que eu acho que eu não tenho tanta expectativa também. Então lidar com a falta de opacidade, assim, acho que já tá superado. Especialmente com giz de cera, né, que ele tem essa textura na hora da sobreposição. Ele até ajuda a criar umas transições mais suaves, né? Que a dificuldade é essa, criar a transição suave. Mas se a gente lida com a mentalidade de que não vai ter tanta transição suave, a gente se frustra menos. Vamos ver de longe? Tá saindo, hein? Tá saindo. Vamos continuar. Nossa, eu tava com a impressão que o aerógrafo não tava fazendo nada. Eu acho que é por causa do tamanho do arquivo. Ele parece que não faz muita coisa, mas ele tá fazendo assim, só bem devagarzinho. Eu acho que eu vou deixar esses traços mais soltos, saindo. Eu acho que cria um efeito bonito, sabe? Um gestual mais legal do que se eu ficar fazendo uma forma muito travadinha, né? Fica legal. Tentar voltar um pouco com o cabelo mais curto dela. Eu acho que desse jeito eu acabei perdendo um pouco do caimento do cabelo. Daquela forma do espaço negativo que tinha entre a cabeça e o ombro. Eu acho que eu tinha gostado mais com um espaço negativo maior. Eu queria tentar captar esse movimento e o volume do cabelo de uma forma que continuasse com esse gestual que tem, sabe? Natural e tal. E eu tenho um pouco de receio de parecer forçado demais essa ideia, mas eu vou tentar aqui. Tô tentando reproduzir, vamos ver. Sem perder aquela essência, né, do que eu gostei da foto original. Eu acho que um jeito de fazer isso bem feito é encontrar um padrão de movimento e tentar repetir sem congestionar demais as formas, mantendo ainda um espaço negativo claro.
evidente, sabe? É difícil de fazer bem feito isso. Então eu tô basicamente usando 3 tons aqui, 4 tons na verdade, né, que tem um laranja mais escuro. E tentar manter essa simplicidade mesmo, não ficar tentando criar forminhas demais, manter ainda essa parte interna mais opaca mesmo, saca? E brincar só mais na silhueta do que na parte interna do cabelo. Amigos, e esse aqui é o resultado final da minha pintura. Vamos falar rapidinho sobre o que eu achei do Paint para fazer a pintura digital. Obviamente eu não esperava um grande programa de pintura digital, porque a gente sabe, né? Todo mundo sabe que a Microsoft é uma empresa indie. Eles estão começando agora no mercado, né? Não tem nada disso, né, cara? O MS Paint tem mais de, sei lá, mais de 20 anos. Vou até confirmar essa informação. O MS Paint, ele é um programa que tem mais de 40 anos, cara. A morte desse programa já foi decretada algumas vezes, que saiu na mídia aí e tal, e a Microsoft sempre cagou pra esse programa, pra falar bem a verdade, né? É até assustador que a gente não tem funções tão básicas, tão esperadas no programa de pintura digital depois de 40 anos. Ele é completamente abandonado. A Microsoft aparentemente só usa ele para ter algum tipo de editor de imagens o mais rudimentar possível, e não é uma desculpa falar que isso é por causa de que eles querem uma acessibilidade no programa. Ele é rudimentar porque a Microsoft não olha para ele. Simples assim. Mas hoje em dia a gente já tem algumas funções aí que dá para usar para fazer algumas pinturas. Infelizmente não tem controle de opacidade, infelizmente não tem muito controle no tamanho do pincel. Eu vi alguns vídeos na internet de pessoas que conseguem ter esse controle. Eu não consegui, eu tentei de tudo aqui e simplesmente não existe, mesmo desligando o Windows Ink, ligando o Windows Ink, tentando usar de várias formas diferentes, com tablets diferentes. Eu já tentei trocar aqui, mas infelizmente não dá, não é possível. Obviamente, se você quiser fazer aí uma pintura digital com muito mais qualidade, existem programas gratuitos infinitamente melhores, tipo o Krita mesmo, né? Esse aqui não é um vídeo patrocinado de forma alguma, mas é um programa que eu utilizo bastante, gosto. Eu tenho até um vídeo aqui que eu mostro todos os meus plugins, brushes e atalhos para o Krita. Eu ensino você a configurar esse programa. Mas falando aqui sobre o MS Paint, a gente sempre volta, a gente sempre cai naquela mesma ideia de que se você sabe um pouco dos fundamentos, se você entende uma metodologia ali para fazer pintura, você consegue aplicar isso em qualquer programa, em qualquer ferramenta. Então, se você estiver buscando aí por aulas de desenho, aulas de pintura, a gente tem a nossa área de membros que está recheada, tem uma infinidade de videoaulas e conversas sobre mercado de trabalho também, cursos para você aprender Blender 3D, desconto em vários outros cursos de pintura e de desenho, enfim, cara, a nossa área de membros é muito da hora e eu convido vocês a pelo menos dar uma olhadinha no nosso site alaprimes.com.br para ver o que você tem direito dentro da área de membros. E o nomezinho de quem estava passando aqui são dos membros que completaram 1 ano ou mais assinando a nossa área de membros. Já tem membros que estão completando 3 anos junto comigo aqui no nosso projeto, no nosso canal, então meu muito obrigado a todos os membros. Pessoal, essa é uma pintura aqui que eu não achei que ficou tão ruim, para ser sincero, né? Deu para brincar, deu para se divertir, principalmente quando eu passei a usar o pincel crayon, né? Que seria o giz de cera. E eu já estava com uma expectativa de fazer uma pintura mais com achuras do que com controle de opacidade. E quando eu entrei nessa mentalidade, as coisas fluíram muito mais. Se eu precisava fazer alguma transição mais suave, fazer alguma brincadeira ali, tentar fazer um efeito de brilho, eu usava a ferramenta de spray, que essa sim é muito nostálgica, porque é aquela clássica ferramenta de spray que eu usava quando eu era, sei lá, adolescente no MS Paint, que faz bastante tempo. E os pincéis de óleo e de aquarela, para mim, eles são muito parecidos, eles não são tão interessantes assim. Apesar da premissa ser boa, na hora de usar, eu não gostei tanto assim, eu preferi realmente utilizar ali o pincel de giz de cera e até o pincel redondo em alguns momentos. É extremamente frustrante tentar utilizar a borracha para fazer alguns acabamentos, porque você simplesmente não consegue selecionar a forma da borracha. É só a borracha quadrada para você utilizar. Também não tem controle de opacidade, então é só uma borracha muito opaca, que não tem nenhuma textura que pode ser interessante. Então, no caso, se eu precisei apagar algumas áreas para, por exemplo, recortar o braço da personagem ou parte do rostinho dela, eu tive que fazer a pintura por cima, usando a cor do fundo,
para fingir que era uma borracha texturizada. Isso seria uma função extremamente simples e óbvia de existir, mas não existe. O conta-gotas também não estar no Alt é um negócio extremamente horrível. Eu não tinha percebido no começo de que se eu trocasse para o conta-gotas, selecionasse a cor, ele voltava para minha ferramenta anterior. Isso é uma coisa boa de ser utilizada, mas ter que utilizar o I e eu não conseguir configurar um atalho para isso também é impressionante nos dias de hoje. Mas de qualquer forma, eu mantive ali o dedo no I. Quando eu errava a ferramenta, apertava B sem querer, porque o B seria a Bucket Tool ali para você preencher grandes áreas. Eu tinha que apertar Alt B para voltar para o Brush. Mas depois disso eu só ficava utilizando ali o I e todo o resto da pintura foi feita clicando e arrastando mesmo na interface para, por exemplo, aumentar o tamanho do pincel, diminuir um pouco a opacidade, alternar entre as layers. Eu fazia tudo isso clicando, o que sempre incomoda muito. No final das contas, eu não vejo nenhum sentido de utilizar esse programa para fazer uma pintura digital, a não ser que você queira criar um vídeo para o YouTube. Ou se você não tiver acesso a nenhum outro programa, sei lá, o GIMP, por exemplo, para fazer uma edição de imagem um pouco mais parruda, às vezes você só quer fazer uma edição bem simples mesmo, talvez esse seja um programa interessante. Mas de qualquer forma, pintar é sempre muito divertido, eu sempre gosto de fazer essas pinturinhas aqui, mesmo que sejam quase um desenho de observação. Eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo, não esquece de deixar nos comentários. Esse vídeo aqui só existe porque algum maldito, algum ser humaninho deixou nos comentários aí pedindo para eu pintar usando o Paint, mas de qualquer forma, além do meme, né, fica aí algumas lições de que realmente dá para você pintar usando literalmente qualquer ferramenta. Essa é a proposta desses vídeos aqui. Não esquece de deixar nos comentários outras sugestões de programas e se você já usou o MS Paint para fazer alguma coisa. Eu lembro que tinha, olha só, antigamente tinha um macete que eu adorava fazer e, fazer para amigos, sabe? Para os amigos ficarem impressionados. Eu não lembro se existe isso ainda no Paint, mas você selecionava com a Lasso Tool, você clicava e arrastava e ele multiplicava várias vezes a sua seleção e você criava uns efeitos muito loucos. Deixa eu tentar fazer isso, eu não sei se existe mais isso, mas eu lembro que antigamente era super divertido, cara. Eu lembro que era alguma coisa tipo... Deixa eu tentar selecionar aqui, ó. Vou selecionar essa região aqui. Ctrl C. Vou colar aqui, ó. Beleza. Aí, era tipo Alt, clica e arrasta. Não. Alt, Shift... Não. Deixa eu tentar. Aqui. Shift, Alt. Funciona! Ainda funciona! Shift... Deixa eu mostrar pra vocês, cara. Olha isso aqui. Vou colocar outra forma rapidinha. Aí você seleciona. Não, vou selecionar aqui dentro, ó. Aqui, ó. Pronto. Shift, Alt e aí arrasta. Olha que legal, cara, esse efeito. Eu vou deixar na pintura final isso aqui, cara. É maravilhoso. Como que... Nossa, isso é muito bom, cara. Eu lembro que todo mundo, os meus amiguinhos ficavam super impressionados que eu sabia esse macete aqui no MS Paint, meu. Eu acho que eu virei artista digital por causa desse efeito aqui, hein? Quem lembra disso? Pelo amor de Deus. Ficou maravilhoso. Adorei. Pronto. Agora sim. Era isso que faltava, pessoal. Agora esse programa é 10 de 10. Fica aí a minha recomendação. Use MS Paint. Muito melhor que qualquer outro programa aí que você está querendo utilizar, certo? Pô, maravilhoso, cara. Isso aqui é sensacional, cara. Deixa eu colar, eu vou finalizar isso aqui. Calma aí. Pronto, agora sim temos um programa com uso profissional realmente preparado para o mercado aí, ó. Pode utilizar, selo de aprovado de Marquinhos Gamesplay, tá? Para você usar o MS Paint aí para fazer as suas pinturas digitais. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.